Nos anos 2010, Jogos Vorazes se tornou uma das obras mais populares e importantes, tanto da literatura infanto-juvenil quanto do cinema, já que os 4 filmes lançados sobre a obra se tornaram um verdadeiro fenômeno cultural. Porém, diferente de outras obras que têm o mesmo público-alvo, como Harry Potter ou Crepúsculo, Jogos Vorazes parece ser a trilogia de livros que menos conseguiu manter o hype entre os fãs. E mesmo com os lançamentos recentes de novos livros, parece que a história da Katniss continua sendo parte de uma segunda prateleira das histórias fantásticas e distópicas. Mas será que essa percepção é justa? Será que Jogos Vorazes é uma obra datada ou ainda vale a pena ler os livros da Suzanne Collins? Bom, é justamente essa segunda hipótese que eu vou defender no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Antes de tudo, para quem está estranhando, esse vídeo faz parte de um projeto de expansão do canal que eu tenho feito. Os vídeos de GOT vão continuar, não se preocupem, mas com alguma frequência vocês vão ver vídeos abordando outras obras por aqui. Inclusive, recentemente eu lancei um vídeo no canal, no qual eu explico sobre todo esse processo de expansão, as minhas decisões e as minhas motivações para fazer isso. Caso você queira ver, o vídeo vai aparecendo um card aí para vocês conferirem. Breve resumo. Jogos Vorazes é essencialmente uma trilogia de livros escrita por Suzanne Collins, publicada entre os anos de 2008 e 2010. Em ordem, os livros são Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. E essencialmente a história narra um futuro distópico no país fictício de Panem, que é dividido em 12 distritos que são controlados com rigidez pela opressora capital. Para manter o controle sobre todos esses distritos, a capital organiza um evento anual chamado Jogos Vorazes, no qual um garoto e uma garota de cada distrito são selecionados para lutar até a morte em uma arena, sendo que esse evento é transmitido para todo o país ao vivo como um grande reality show. A protagonista, Katniss Everdeen, é uma jovem do Distrito 12, que é basicamente o distrito mais pobre de Panem, e ela se voluntaria para participar dos Jogos Vorazes com a finalidade de substituir a sua irmã mais nova, a Prim, que tinha sido escolhida previamente para entrar nos jogos. E basicamente, o evento dos Jogos Vorazes é um grande Battle Royale, que é aquela modalidade de competição onde jogadores são colocados em uma arena para lutar entre si e apenas um pode se sair vencedor. Inclusive, apesar da Suzanne Collins não ter criado esse sistema de Battle Royale, foram os livros de Jogos Vorazes que popularizaram esse conceito, que hoje é amplamente utilizado em jogos online como Fortnite, PUBG, Warzone e vários outros. Mas essa questão dos Jogos Vorazes é só o arco inicial da franquia, porque a partir disso a obra vai explorando a rivalidade, por assim dizer, entre os distritos e a capital, que pouco a pouco vai se tornando num grande conflito até virar de fato uma rebelião aberta. E durante toda a história, a série mistura temas como sobrevivência, política, paixão, revolução, sacrifício, com a Katniss sempre sendo forçada a enfrentar escolhas difíceis enquanto tenta proteger aquelas pessoas que ela ama e desafia também o sistema autoritário da capital. Enfim, a partir de 2012, os livros começaram a ser adaptados em uma série que foi de 4 filmes, que apesar de serem muito bons, não conseguem captar todos os arcos e dilemas que são abordados nos livros. Além disso, em 2020, a autora também lançou um livro prequel, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que aborda a 10ª edição dos Jogos Vorazes, muitas e muitas décadas antes da Katniss nascer. E agora, em 2025, foi lançado o livro Amanhecer na Colheita, que também é uma prequel que aborda a edição dos jogos em que o personagem Haymitch participou, sendo que o Haymitch é o tutor da Katniss durante a saga principal de livros. Mas, se você estiver prestando atenção em tudo que eu falei agora, vai perceber que vários desses temas que Jogos Vorazes aborda não são exclusivos da sua história.
Revolução, luta contra um estado opressor, ou mesmo a ideia de um Battle Royale não são exclusividades, já que hoje em dia nós temos várias histórias, até mesmo séries como Round 6, que discutem esse conceito de um reality show que também aborda questões sociais entre os seus participantes. Além disso, distopias como o Conto da Aia abordam cenários mais realistas e viscerais quando se tratam de um estado opressor. Mas então, por que ainda vale a pena ler Jogos Vorazes? Bom, vamos por partes. 1. Katniss Everdeen. A Katniss com certeza é o primeiro motivo para Jogos Vorazes valer a pena. Não é segredo que a personagem principal da história se tornou um ícone da cultura pop, especialmente na época em que a trilogia estava no seu auge. Mas a verdade é que eu acho que se explora muito pouco os motivos reais para Katniss ser uma personagem tão interessante. Ela ficou muito emblemática, especialmente pela interpretação que a Jennifer Lawrence fez dela e por essa coisa da Katniss ser uma mulher porradeira ali, né, no cinema, o que de uma forma bastante convincente, o que fez com que ela se tornasse um ícone. Mas eu acho que tem detalhes mais sutis que tornam ela uma personagem interessante de se acompanhar pelos 3 livros. Sabe o que eu percebi? Que essa xícara de chá tá ali. Já acabou. Esse que é o triste. Diego, você vai ter que colocar isso no vídeo agora. Nossa, tá gelado esse resto. Que nojo. E a questão que mais me chama atenção na história é como a Katniss é uma vítima das suas próprias decisões. E isso pode parecer algo bobo ou meio aleatório para servir como justificativa para você ler um livro. Mas a verdade é que é muito comum a gente ver histórias onde os protagonistas nunca sofrem pelos seus próprios erros. Contudo, em Jogos Vorazes, ainda que a Katniss também sofra pelas ações do sistema que governa o país e governa a sua vida, e por mais que ela própria seja de fato uma vítima desse sistema, a maior parte dos conflitos da história são gerados pelas próprias decisões da Katniss. E aqui que as coisas ficam interessantes. A Katniss é uma protagonista e muitos podem jurar que ela é uma heroína, mas eu acho que a Katniss se enquadra muito mais como uma anti-heroína, com tudo que um anti-herói pode de fato te oferecer. Muito longe de ser nobre e justa ou totalmente bem intencionada como outras personagens da ficção, a Katniss é refém dos seus próprios desejos. Ela não é uma pessoa ambiciosa ou cruel, mas ela é arrogante, manipuladora, vingativa, egoísta e muitas vezes é fria. Ela é uma sobrevivente e tudo que ela faz tem como objetivo manter a sua própria sobrevivência e manter o pequeno grupo de pessoas que ela ama a salvo. Durante toda a obra, ela passa por uma evolução pessoal, mas ainda assim, suas principais decisões e motivações são pautadas pela sua arrogância e egoísmo. E ainda que ela não seja uma vilã, ela muitas vezes ignora o bem comum em prol dos seus próprios objetivos. E o mais surpreendente é que nós aprendemos a gostar disso, porque todos os dilemas que a Katniss vive são compreensíveis. Nós entendemos ao ler o livro o porquê da Katniss ser desse jeito e embora muitas vezes a gente não concorde com as suas decisões, a gente entende por que a Katniss agiu dessa forma. Só que não me entendam mal, a Katniss também não é insensível ao mundo ao seu redor e conforme a história vai passando, o sofrimento, a crueldade e as injustiças de Panem que cercam ela e a afetam também com frequência, fazem com que a Katniss precise enfrentar esses dilemas e reconsiderar quem ela é e qual é a sua missão no mundo, porque ela fica o tempo todo entre a cruz e a espada, no sentido de precisar pensar o que é o melhor para ela, e nesse caso para as pessoas que ela ama, e o que é melhor para o bem comum, para Panem, para o país, para a revolução, enfim, é o dilema entre o bem pessoal e o bem coletivo, isso é bem presente na obra. Portanto, a evolução emocional da Katniss durante os livros, os seus dilemas e a forma como ela equilibra os problemas do mundo em que ela vive com as suas próprias decisões e ambições pessoais, tornam ela uma personagem única, complexa e que muitas vezes foge do padrão das protagonistas femininas. 2. O controle e o descaso social.
Sim, como eu já falei, o contexto de Jogos Vorazes não é original. Distopias são um clássico da ficção e desde George Orwell não é incomum ver histórias que falam sobre a luta contra um estado de opressão. Além disso, obras como V de Vingança ou O Conto da Aia podem ter uma abordagem mais realista quando a gente fala de um estado totalitário. Ou até mesmo séries como Ruptura ou Black Mirror têm uma abordagem mais atual para o tema. Mas Jogos Vorazes também consegue abordar o tema de um estado opressor de forma bastante singular, especialmente quando a gente fala sobre o controle social, a desigualdade e as marcas disso na vida comum das pessoas. Os filmes de Jogos Vorazes claramente nunca tiveram o objetivo de trazer esse arco à tona, pelo menos não com força. Mas os livros são muito claros, desde o primeiro capítulo, em abordar o peso da desigualdade social em Panem. O Distrito 12 é, por exemplo, um lugar de fome. A Katniss passou fome, ela viu sua irmã quase morrer por fome, e toda a cidade é marcada pela fome. Uma fome que é intencional, gerada propositalmente pelo Estado para controlar a população. O livro inclusive narra como nos invernos do Distrito 12 as pessoas morrem por inanição e os seus corpos congelados são achados na rua pela manhã seguinte. O livro também fala sobre como meninas muito novas se prostituem por pedaços ou pequenas porções de comida e como a própria Katniss pensou em seguir pelo mesmo caminho. A história é clara em abordar como a fome impede que qualquer outro aspecto da vida comum seja considerado, porque sempre existe uma urgência de saciar aquela necessidade. E mais sobre como esse tipo de ferida molda a sociedade. E obviamente, não só a fome, mas toda a opressão e violência da capital deixam marcas profundas no povo por décadas. Os próprios Jogos Vorazes são nada mais do que uma grande vingança, uma ação que se perpetua por décadas no incentivo de relembrar os distritos sobre como se voltar contra a capital custa caro. Por mais que a guerra que gerou os Dias Sombrios, que foi a primeira guerra entre a capital e os distritos, foi vencida pela capital e daí que se originou os Jogos Vorazes, foi um conflito que aconteceu 75 anos antes, ou seja, várias gerações antes da Katniss nascer. E ainda assim essas pessoas pagam, o preço pelaquela primeira guerra. É um custo que vai se perpetuando. Além dos sintomas que vão sendo gerados nessas pessoas e nessas comunidades, quando elas precisam ver os seus próprios irmãos e parentes sendo levados para a arena para morrer. E tudo isso cria um cenário de constante solidão e impotência para a população dos distritos. E por fim temos o descaso, algo muito comum na nossa própria realidade. No geral, países ocidentais, como o Brasil, não promovem um sistema opressor contra um grupo ou uma minoria, não tendo políticas ditatoriais ou que visam um enfraquecimento e controle direto da população, como acontece em Jogos Vorazes. Mas o Brasil e outros países ocidentais são marcados pelo descaso. Muitas vezes as elites priorizam sempre suas próprias necessidades, deixando o restante da população para lutar pelos restos, por aquilo que sobrou. E o descaso em áreas clássicas como a saúde, educação, saneamento básico, segurança pública e até em áreas culturais ou mesmo no investimento em esportes, sempre deixam claro como existe um abismo entre nós, meros mortais, pessoas normais, e as elites que controlam esse dinheiro e acabam tendo acesso fácil a tudo que precisam. Quem nunca sentiu que algo na sua cidade ou no seu estado poderia ser melhor, mas percebeu que o governo muitas vezes ignora necessidades essenciais? Em Jogos Vorazes, esse descaso fica mais claro e é mais escrachado, por conta da temática da história. Mas é um reflexo realista de como nós, muitas vezes, na vida real, somos deixados de lado também pela nossa capital. 3. Os dilemas do coração humano. Quem conhece as Crônicas de Gelo e Fogo sabe que o seu autor, o George R. R. Martin, fala que o tema das suas histórias são os dilemas do coração humano em conflito consigo mesmo. E eu gosto muito desse conceito e sempre fico olhando para isso em outras histórias. Como as outras obras trabalham os conflitos e dilemas internos dos personagens. Para mim, é nesses dilemas que as histórias realmente se tornam boas. Quanto mais complexo foram as decisões morais que os personagens precisam tomar, mais interessante a história se torna como um todo. Como eu disse no primeiro tópico, a Katniss é uma protagonista que narra a história em primeira pessoa. Então nós vemos todos os acontecimentos da obra se desenrolarem a partir da sua perspectiva. E por conta disso, o livro é recheado de dilemas do coração da Katniss.
E aqui eu não estou falando só sobre o triângulo amoroso da história. Os sentimentos dela pelo Peeta ou pelo Gale são sempre uma pauta na trama, e a Katniss tem diversos conflitos internos sobre isso. Mas, mais importante é acompanhar como a Katniss vai se tornando uma peça-chave da rebelião, tanto aceitando um papel dentro do conflito, mas também tentando seguir os seus próprios objetivos conforme a guerra avança. Boa parte do sucesso da Katniss na história vem da sua habilidade de lidar com situações difíceis e tomar decisões que levem ela a sobreviver. E num mundo tão cruel e que traz tantas perdas para ela, a garota precisa o tempo todo encontrar forças em si mesma para continuar lutando, para continuar acreditando. Na verdade, é bastante curioso que o último livro se chame A Esperança. Na minha opinião, a autora fez isso porque ter esperança de um futuro melhor, mais justo ou mais digno, é muito difícil para Katniss. Emoções comuns como o afeto, a esperança, o amor, que são os principais motivadores para a maioria das pessoas, não funcionam tão bem aqui para a protagonista. Então a Katniss está o tempo todo em conflito, e se ora ela toma boas decisões, com muita frequência ela comete deslizes, ou mesmo, muitas vezes, ela acerta e ainda assim ela sofre pelas consequências. Todo esse contexto cria feridas emocionais e vai tornando a vida da Katniss cada vez mais difícil e complexa, e portanto, mais interessante de se acompanhar. 4. O custo real da guerra. Existe uma frase que diz: só os mortos sabem o fim da guerra. E de muitas formas, essa ideia também está presente aqui em Jogos Vorazes. A guerra em Panem é um arco importante durante todos os livros, mas especialmente a partir do segundo. E se muitas histórias glorificam ou justificam a guerra como algo positivo ou necessário, talvez como parte natural da sociedade, Jogos Vorazes consegue abordar outro lado do conflito. Isso fica mais claro quando a gente lê toda a trilogia, mas os livros deixam muito claro como a Suzanne Collins quer passar a mensagem de que a guerra não tem reais vencedores. O conflito não favorece ninguém e só existem perdedores em uma guerra. Além disso, a autora também consegue abordar, de forma sutil, como os conflitos humanos são cíclicos e gerados pela ambição e pela arrogância humana, e que os motivos práticos para uma guerra costumam ser apenas justificativas para suprir esses desejos. Nesse vídeo aqui eu não quero dar grandes spoilers, mas é bem claro como a guerra que a gente acompanha durante os livros, por mais glorificada que pareça ser no começo, ou por mais justificada que pareça ser no começo, vai se tornando cada vez mais arrastada, difícil e custosa para os personagens, e muitas vezes levam a eles para becos sem saída. Eu acho legal que o livro não fica jogando na nossa cara o tempo todo uma mensagem anti-guerra, mas deixa claro no fim como os conflitos são custosos e como as justificativas que os líderes dão para esses conflitos muitas vezes não se cumprem na vida real. E eu acho isso especialmente interessante para nós que vivemos aqui no Brasil, por exemplo, porque nós nunca precisamos vivenciar uma guerra. A gente costuma ver a guerra como parte de notícias de lugares distantes e algo que parece muitas vezes pouco real pra gente. Mas a guerra é uma realidade e apesar disso é muito comum ver pessoas aqui no Brasil, defendendo ou apoiando esses conflitos com unhas e dentes. E por isso eu acho que Jogos Vorazes acaba cumprindo um papel importante. Porque se muitas vezes as notícias e as informações constantes que chegam pra gente não conseguem quebrar nossa barreira do ceticismo ou da indiferença, as histórias conseguem penetrar mais fundo e nos fazer entender que a guerra é custosa e sobre como as cicatrizes de um conflito ficam para sempre e dificilmente saram. Citando mais uma vez o George R. R. Martin, ele disse que um leitor vive 1000 vidas antes de morrer, e aquele que não lê vive apenas uma. Os livros são uma ótima forma de nós compartilharmos experiências, da gente olhar pelos olhos de outras pessoas e viver vidas diferentes das nossas sem sair de casa. Isso serve para que a gente conheça realidades que são diferentes das que a gente vive e que a gente possa aprender com isso, aprender a ter mais empatia, a pensar além da nossa própria ilha, da nossa própria realidade. A gente não precisa viver a guerra para entender que é uma realidade cruel, brutal e muitas vezes amenizada pela distância ou por justificativas políticas e fáceis. E Jogos Vorazes cumpre esse papel em dizer que a guerra não tem vencedores, que todos sofrem, que todos se queimam. E se nós queimarmos, você queimará junto. 5. O final agridoce. E por fim, eu acho que uma das melhores partes de Jogos Vorazes, da trilogia, é o seu final.
eu acho que, diferente da maior parte dos fãs, o terceiro livro é o meu favorito. Primeiro porque eu acho que, especialmente nesses quesitos da guerra, ele é o que deixa tudo isso mais claro, é o que aborda tudo isso com mais profundidade, mas também porque eu acho o final dele sensacional. Com certeza é o meu final favorito da ficção, pelo menos dentre os livros de fantasia que eu já li. E de novo aqui citando George R. R. Martin, porque eu saio das Crônicas de Gelo e Fogo, mas ela não sai de mim, esse conceito de final agridoce é um jeito que o Martin usa para descrever o final de outro livro, O Hobbit. Isso porque em O Hobbit, o Bilbo Bolseiro quebra a tradição dos hobbits e sai para uma aventura. E assim ele vai, enfrenta desafios, passa por uma série de provações e eventualmente volta para casa após ser bem sucedido na sua jornada. Mas o problema é que ele não é a mesma pessoa que começou o livro, não é mais o mesmo Hobbit. A aventura mudou ele. Então, como ele poderia voltar para sua vida comum? E é aí que está a questão, ele não pode. Por isso é um final agridoce. O Bilbo tecnicamente volta vitorioso da sua jornada, mas ele jamais vai ser a mesma pessoa, e aquele mundo que antes era tão comum e confortável para ele, nunca mais vai funcionar do mesmo jeito. E o mesmo acontece com a Katniss. E aqui fica um pequeno aviso, porque eu vou dar pequenos spoilers do final do terceiro livro, beleza? Então já fique avisado. No final da história, após passar por todas as provações, a Katniss fica mudada. Independente da vitória dos rebeldes sobre a capital, o custo emocional da jornada, as perdas que ela teve pelo caminho e até as cicatrizes físicas e psicológicas não permitem que ela volte a ser a mesma menina do começo da história. Então, a Katniss vence a capital, mas a que custo? Com certeza é um custo que, se perguntassem para ela no começo do livro se ela estava disposta a pagar, eu acredito que ela diria que não. Ela diria que ela não estava disposta a pagar o custo pela vitória contra a capital. Só que ainda assim, por mais que o final do livro traga essa vitória amarga para Katniss, eu acho que o que torna ele agridoce de fato vem com o finalzinho de fato do último capítulo e o epílogo, onde a Katniss encontra, especialmente na sua relação com o Peeta e no fato do Distrito 12 estar se reconstruindo, uma forma de continuar a viver, uma forma de continuar encontrando novos objetivos, novas maneiras de vencer os desafios emocionais pelos quais ela estava passando, de tentar deixar o passado para trás e construir uma nova base para sua vida. E eu acho isso muito legal, porque a mensagem final de Jogos Vorazes é que, sim, a guerra é custosa, não vale a pena, ninguém sai ileso do conflito, mas que, apesar que mesmo que você passe por diversas tragédias como a Katniss passou, a vida continua, a vida deve continuar, e que existe esperança de fato para você buscar um futuro melhor para você, e que você pode fazer isso a partir das coisas que já são boas na sua realidade, das pessoas que você tem próximo de você, e a partir das suas próprias qualidades de se manter firme e continuar vivendo. Enfim, e para finalizar o vídeo, eu acho que ficam duas menções honrosas também de coisas que eu acho muito boas em Jogos Vorazes. Primeiro, a questão do reality show. Como eu disse, acho que tem histórias como Round 6 que talvez tenham uma abordagem mais atualizada para falar sobre essa ideia do reality show e questões sociais e como a mídia é utilizada para, enfim, para controle da população ou para desviar a atenção, ou mesmo como às vezes o sofrimento é colocado como entretenimento. Mas Jogos Vorazes consegue abordar isso de uma forma muito interessante. Toda a dinâmica entre os distritos e a capital, e como a capital é construída nesse paraíso dos prazeres, no jardim das delícias, que é cheio de corrupção e problemas, mas criado para ser um lugar só de prazeres, enquanto os outros distritos precisam sustentar esse sistema, é muito interessante. Como Jogos Vorazes é realmente um pão e circo. No final do livro, eu acho que a Suzanne Collins comete o maior erro dela durante a história, que ela explica de onde vem o nome Panem. Ela fala que é do costume romano do pão e circo, panem at circenses, que é justamente essa lógica de você desviar a atenção da população oferecendo pão, comida e oferecendo circo, entretenimento. Mas, de fato, esse é um conceito que funciona muito bem. Ela não precisava nem explicar, porque funciona muito bem nos livros. A capital, ela é o coração de Panem, e ela é o que faz o sistema funcionar também, porque aquelas pessoas precisam ficar entretidas e se manter naquela inércia de achar que nada de errado está acontecendo no mundo, de que os problemas dos outros não são reais para elas, que os boatos de sofrimento nos distritos são ilusórios ou coisas muito distantes, talvez até lendas.
E os Jogos Vorazes são usados para isso, para manter os distritos sob controles, mas também para manter a capital alienada, né, das suas próprias dificuldades. E a alienação é um problema grave que a gente tem hoje. De novo, a gente não tem um Estado totalitário que está ali num serviço público nos alienando, mas as redes sociais e muitas vezes a mídia tem, às vezes, esse papel de controle, de alienar a população para que a gente não entenda como algumas coisas têm acontecido. E a segunda coisa que eu acho que vale a pena citar também, que é mais leve, é o triângulo amoroso da história. Por muito tempo, eu sempre achei que esse era um defeito dos Jogos Vorazes. Como um bom homem, fui criado para não gostar de histórias de romance, e particularmente não gosto muito de histórias que têm o romance como elemento principal. Acho que os Jogos Vorazes chamam muita atenção, especialmente talvez do público feminino, porque o romance é parte da história, e de fato acho que isso agrada muita gente. Mas eu fui percebendo que, com o tempo, com as minhas releituras de Jogos Vorazes, que o romance é uma das coisas que eu mais gosto. Eu acho o romance muito bem equilibrado, acho que funciona muito bem. As motivações dos personagens para se gostarem e as decisões que eles tomam em relação aos sentimentos e a forma como eles lidam com tudo isso, especialmente a Katniss, eu acho bastante realista. Eu acho que faz sentido esse triângulo amoroso existir dentro da história. O Gale é um personagem que tá com a Katniss desde sempre. Ela tem um amor por ele que é de um relacionamento de longo prazo, mas ao mesmo tempo, a partir do primeiro Jogos Vorazes, a Katniss passa a compartilhar com Peeta uma experiência que é única, que ela teve ali com ele, que só ele consegue entender realmente pelo que ela passou. E claramente isso, a experiência de Jogos Vorazes cria um bloqueio em relação ao Gale, porque a Katniss se torna outra pessoa depois de passar por tudo aquilo, e o Gale não consegue acompanhar ela. Então são dilemas que eu acho bastante realistas, apesar do contexto da distopia, e eu acho que os dilemas que os personagens têm em relação a esses amores fazem bastante sentido, e eu gosto de como funciona, gosto da conclusão final desse triângulo amoroso, pra mim faz bastante sentido também, e acho que é uma grande qualidade que a história tem. E recentemente a gente tem visto tantas histórias que têm explodido por aí com romances que, se não são um pouco estranhos, chegam a ser problemáticos, vide Uma Coisa Mais 50 Tons de Cinza. Então eu acho que Jogos Vorazes é um belo refresco aí pra quem gosta de uma história romântica que tem outros elementos também. Mas é isso, pessoal. Eu quis fazer um vídeo rápido porque é a primeira vez que eu abordo esse assunto aqui. Não quis trazer algo muito complexo também. Deixa nos comentários o que vocês acham desse vídeo. O que vocês gostam de Jogos Vorazes. Se tem outros temas que eu posso trazer. Eu posso fazer um vídeo só sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que, já vou deixar claro, eu considero, se não o pior livro que eu já li, o mais decepcionante. E Amanhecer na Colheita eu ainda não li, então se vocês quiserem no futuro posso fazer um vídeo também abordando a história. E também eu já tenho um roteiro pronto para falar sobre a Katniss, mas a princípio eu tinha descartado o roteiro, mas se vocês quiserem eu posso trazer também um vídeo só sobre ela, o porquê que eu acho a Katniss uma das melhores personagens da ficção. Mas é isso. Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês estão empolgados com a expansão do canal. Lembrando que os vídeos sobre as crônicas voltam, na quinta já tem outro, no domingo tem mais um, então fiquem tranquilos, a gente segue com os vídeos das crônicas de Gelo aqui. E é isso. Deixa o like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou, até mais.